Então, vamos aqui dar continuidade àquilo que estava a dizer, e obviamente temos pouco tempo e vamos ter que criar condições de ser um bocadinho mais breves. Então, eu dizia que a gestão do petróleo como tal, ela acaba albergando simplesmente essas duas componentes de engenharia e a questão simplesmente de gestão, engenharia de petróleo e a questão da gestão. Só para termos uma ideia mais complexa, dizia que o petróleo se encontra no subsolo e o facto de se encontrar no subsolo, acabamos tendo aqui condições de conhecer a este mesmo local onde simplesmente vai se unir, onde simplesmente vai se encontrar o próprio petróleo. E quando se fala do subsolo, é simplesmente conhecer a própria terra, quais são os locais específicos onde encontramos o próprio petróleo. E neste momento, podemos dizer que a ciência que vai se dedicar ao estudo deste mesmo petróleo vai ser simplesmente a nossa geologia. Por isso, temos aqui simplesmente a questão do primeiro módulo patente no nosso curso. Agora, só para partilhar aqui a tela. Bom, Ilustre, parece que não tenho condições para partilhar a tela. Talvez dar aqui a permissão. Então, eu dizia que o petróleo se encontra na Terra, então há necessidade de conhecer esta mesma matéria. E a ciência que estuda a Terra vai ser simplesmente a própria geologia. Por isso vem lá a questão do primeiro módulo, geologia e o mercado. O mercado, porque simplesmente o mercado quem controla é uma certa entidade reguladora do próprio preço do próprio petróleo. Então, vamos conhecer aqui este mesmo mercado, como funciona. E depois já vamos falar das técnicas de perfuração onshore e offshore. Só para termos uma ideia, é que o facto do petróleo se encontrar no subsolo significa que ele precisará, portanto, ser encontrado a partir da abertura de um determinado poço ou determinado simplesmente furo. Então, faz aqui a abertura do mesmo furo. E esta abertura só pode simplesmente ser permitido a partir simplesmente das condições criadas de perfuração, tanto onshore, assim como, portanto, offshore. Agora, o que é isso de offshore, o que é isso de onshore? Onshore, simplesmente um ambiente continental. Offshore, um ambiente marinho ou oceânico. Estamos a dizer, se estamos a fazer uma perfuração ao nível continental, é uma perfuração onshore. Se fizermos uma perfuração ao nível marinho, é uma perfuração, portanto, offshore. Neste caso, a perfuração acontece num ambiente, portanto, marinho, só para termos aqui uma ideia. Agora, qual é o nosso objetivo neste momento? Ao perfurarmos, é encontrar reservatório. É lá no reservatório onde tem estas reservas de petróleo que nós precisamos simplesmente extrair. Então, vamos ter que estudar o próprio reservatório para termos uma ideia se o mesmo reservatório tem condições econômicas, neste caso, tem condições atrativas em termos econômicos, ou simplesmente o reservatório tem viabilidade econômica. Estamos a dizer que o facto de nós encontrarmos o petróleo no reservatório não significa que o próprio reservatório seja economicamente viável, isto é, o petróleo seja economicamente viável, porque há aqui uma série de custos operacionais que são levados em consideração. Com isso, estamos a querer dizer que esses custos operacionais associados com a retirada do mesmo petróleo devem simplesmente ser capazes, neste caso, com a comercialização do próprio petróleo retirado, tem que ser capaz de cobrir todos os custos operacionais que envolveram a retirada do mesmo petróleo para a superfície. Por isso temos aqui simplesmente o terceiro módulo. Agora, o quarto módulo já tenta mostrar aquilo que é simplesmente a tendência de estimulação dos próprios reservatórios e a tendência de elevação artificial. Estamos a dizer que, em norma, quando nós
fizemos a abertura do primeiro poço pioneiro, aquele poço, ou a abertura do primeiro poço, e queremos extrair aqui os hidrocarbonetos começam a sair naturalmente. Obviamente que vai haver variação de tempo de saída natural do mesmo hidrocarboneto, dependendo dos mecanismos do próprio reservatório. Estamos a dizer, dependendo da energia do próprio reservatório. Oxalá que o reservatório tenha muito tempo de saída natural dos hidrocarbonetos, porque não vai permitir com que tenhamos que usar equipamentos que em algum momento vão trazer aqui custos elevados dentro do próprio projeto. Então, estamos a dizer que a elevação artificial ou a estimulação e elevação artificial visa simplesmente criar condições de continuidade de saída dos hidrocarbonetos de uma forma artificial, porque inicialmente é natural, usando a energia do próprio reservatório, mas essa energia vai reduzindo, vai ter que passar por uma energia, portanto, artificial. Então, só que o que é que nós precisamos? Precisamos mais tempo de energia natural do que a energia, portanto, artificial, porque a energia artificial requer custos elevados em termos operacionais que vão aqui em algum momento reduzir aquilo que é a tendência econômica do próprio projeto. Então, neste momento, até a elevação artificial, tanto a elevação natural, estamos cientes que o hidrocarboneto tem a tendência de chegar na superfície. Então, ele vai ser armazenado nos tanques na superfície ou não, esses mesmos tanques vão criar condições simplesmente de transporte dos tanques do local de extração para os tanques onde esteja, portanto, o nosso cliente. Que é o nosso cliente? É alguém que lida simplesmente porventura, tanto com uma situação de processamento ou refinação dos mesmos. Muitas das empresas só dedicam-se a uma determinada parte. São poucas empresas que têm a componente extração e a componente, portanto, refinação. Então, muitas das empresas só lidam com a questão simplesmente de produção ou simplesmente a questão de extração. E depois vão vender, portanto, a um determinado cliente. Então, é nesse momento onde entra já simplesmente o quinto módulo, onde olha-se a questão de como ele é transportado do ponto de extração para o local de processamento, como é que ele é armazenado e como é que simplesmente feita aqui a gestão destes mesmos transportes, destes mesmos tanques, e como é que se faz aqui a gestão de todo o estoque necessário para que haja melhor rendimento e uma boa imagem do negócio que está aqui a ser feito nesta zona. Por isso temos aqui o quinto módulo. Então, o quinto módulo visa simplesmente fazer chegar o produto até a nossa indústria de refinação. Por isso já aparece aqui o sétimo módulo, que mostra a tendência de produção e processamento do próprio petróleo e gás. Processamento é sinônimo de refinação, aquilo que eu dizia, simplesmente temos o petróleo. O petróleo que nós estamos aqui a falar desde o início é o petróleo bruto, é o petróleo cru, aquele que simplesmente é natural, que foi formado, portanto, naturalmente por transformação da própria matéria orgânica. Então, neste momento, o que é que estará a acontecer? Nós precisamos processar o mesmo, precisamos refinar o mesmo para dar origem aos vários derivados. Estamos a querer dizer que o petróleo bruto, ele não tem neste momento nenhuma valoração. Há uma necessidade de ser refinado para simplesmente obter vários derivados que simplesmente são esses que vão ter alguma função ou algum valor econômico na nossa sociedade. Então, é lá onde nós temos a gasolina a ser produzido, temos lá o diesel a ser produzido, temos lá o gás liquefeito de petróleo, temos lá o querogênio, entre outros derivados que simplesmente temos aqui no processamento do próprio petróleo e gás. Então, isto aqui é engenharia, em suma. Agora, a gestão como gestão, já esta do sétimo módulo, visa simplesmente mostrar aqui quais são simplesmente os conceitos de gestão, quais são as melhores práticas de gestão, quais são as partes envolvidas dentro de uma determinada gestão. Em suma, é uma gestão básica, assumindo que a gestão como gestão de um determinado projeto
É variado dependendo do próprio projeto. Aqui só, neste momento, o que nos leva a estar neste momento é falar de projetos de petróleo e gás, mas podia ser qualquer outro projeto, porque existem muitos projetos para várias áreas. Pode ser para a área de petróleo e gás, pode ser para a área da agricultura, pode ser para a área industrial, são vários projetos. Agora, Mesmo para a como área de construção simplesmente... também. Não percebi? Eu dizia mesmo para a área de construção civil também. São várias áreas, obrigado. Então, neste momento, estamos a dizer que esta gestão que nos leva a estar aqui hoje é uma gestão simplesmente ligada à área do petróleo e gás. E eu dizia que, para a melhor forma de aprendizado desta mesma gestão, haverá uma necessidade de dividir a própria indústria de petróleo e gás em três segmentos, que é simplesmente o upstream, midstream e downstream. E esses três segmentos envolvem simplesmente uma tendência igual a esta sequência que estávamos aqui a apresentar. Onde falávamos, por exemplo, a questão do upstream, envolve simplesmente a questão da pesquisa do próprio petróleo, porque nós precisamos procurar o próprio petróleo, e procurar significa pesquisar. Então, depois de pesquisarmos, depois de encontrarmos, precisamos simplesmente extrair. Então, até a sua extração na superfície, este segmento, este todo processo é simplesmente chamado de upstream. Agora, olhemos para a questão simplesmente da logística, como é que simplesmente ele vai ter que ser gerido de um ponto de extração para um ponto de refinação. Então, aí já envolve toda a questão do segmento, portanto, midstream. E, por fim, acabamos tendo aqui o segmento simplesmente downstream, que visa simplesmente processamento e distribuição dos derivados já obtidos do próprio petróleo bruto. Então, há muita coisa que simplesmente não é possível falar em uma hora e é possível simplesmente ser dito em um mês. E aí a razão que estamos aqui para transparecer isso para todos nós. Não é uma publicidade, mas sim é uma questão de tentar ajudar quem em algum momento tem dificuldades numa e outra tendência, de compreender o que é isso de gestão de projetos, portanto, na indústria de petróleo e gás. Não sei se existe alguma dúvida, ilustre Inácio, não sei se há alguma agenda que possa deixar ficar, mas ao mesmo tempo iria dar aqui espaço, portanto, a algumas curiosidades, algumas dúvidas que possam em algum momento ajudar. Muito obrigado, engenheiro Ramos, por essa exaustiva e clara apresentação. Fiquei impressionado, já conheço o programa, mas cada vez mais fiquei maravilhado, e parabéns por essa clareza. Também isso conta com a experiência que tem. Agora, o momento mesmo é das questões. Já havíamos começado com alguns colegas, então vamos abrir mais sessão para haver mais interação. Talvez podemos estender por mais 20 minutos ou 15 minutos, não há muita pressa. Uns 15, 20 minutos podemos discutir, responder algumas questões dos participantes. Então, colegas, a plateia ou a sala é nossa. Boa tarde. Boa tarde. Talvez se apresentar primeiro e talvez onde trabalha ou estuda. A todos, talvez me apresentar. Respondo pelo nome de China Mlungu João. Estou ligado à área de construção civil, engenheiro civil, e, bom, a explanação foi muito clara, muito exaustiva, até posso dizer muito profunda, e de certa maneira dá aquela sensação de que estamos a lidar com pessoas realmente profissionais que sabem muito bem do que estão a falar. Não é? Depois deste curso de um estágio profissional, ou mesmo ficamos só na questão
das aulas teóricas. Como tive talvez problemas de rede, não consegui perceber muito bem, está ligado, intimamente ligado com a... Não percebi, sei que este não é o momento talvez oportuno, talvez lá em frente iam deixar mais aclarado para a minha pessoa ou para os outros intervenientes que cá estão presentes nesta reunião, e dizer parabéns ao engenheiro Ramos, foi muito claro, não é? Mais claro ainda do que esperava, e deixar os espaço para os outros colegas. Ok. Eu vou levar a chance para responder essa questão. Vou aproveitar para responder essa questão. Já havia coisa mencionada no início, porque é uma questão que muitos nos fazem e nos compreendemos. Conforme dizia antes, nós temos diferentes tipos de mercado, das pessoas que nos procuram. Alguns já são profissionais, outros já são gestores, outros querem ingressar no mercado. E dizer que quase que é muito complicado para uma instituição que dá treinamento, formação, capacitação, oferecer, por exemplo, um emprego direto, um estágio direto. É um pouco difícil, não estou a dizer que não existe, mas é um pouco raro. O que nós fazemos é oferecer carta de recomendação para as pessoas. Para que nós oferecemos carta de recomendação? A carta é muito mais para nós descrevermos aquilo que nós observamos no candidato ou no participante. O seu empenho, a sua participação, o seu entendimento, e o instrutor ele vai descrever os aspectos que observou e que, em algum momento, ajudam a pessoa a conseguir um curso, a conseguir maior aceitação na indústria ou no mercado. Né? Então, nós oferecemos isso para quem quiser, não é algo obrigatório. Quem quiser, nós damos essa carta de recomendação. Depois a pessoa junta com o seu currículo, com o certificado que nós vamos passar e outras certificações que a pessoa vai obtendo, e em algum momento a pessoa aumenta uma vantagem competitiva no mercado, aumenta as suas chances de aceitação. Mas, sobretudo, a pessoa vai mostrar que sabe. Uma das vezes o certificado é importante, sim. O mais importante é a pessoa demonstrar que realmente conhece a causa, conhecimento da área, do setor. Isso é o mais importante, é o nosso maior objetivo. Mesmo, por exemplo, há uma entrevista ou em conversas, a pessoa demonstrar realmente que aprendeu e entende como é que funciona este negócio de petróleo e gás. Esse é um dos principais objetivos nossos. Se a resposta não foi clara, pode fazer, não tem problema. Bom, eu acho que foi o mais claro possível, deu para perceber, não é? E realmente a carta de recomendação é importantíssimo para abrir as portas, especialmente no mercado tão complexo como é o petróleo e gás, um mercado, posso dizer assim, novo, como estava a dizer, não é um mercado novo que está a surgir aqui no nosso país e que, de certa maneira, nós como jovens queremos abraçar essas oportunidades e darmos aqui o nosso contributo, não é? O nosso contributo, de modo a que consigamos gerir aquilo que são os recursos naturais que o nosso país, a nossa pátria, o solo da nossa nação tem. Então, foi mais só vou dar aos colegas que estão também para poder. Muito bem. Mais participações? Acho que temos um colega, Chinamulungu, ou Benjamin. Sim, as últimas duas intervenções mesmo das dúvidas eram do participante Chinamulungu Benjamin. Sim. É por isso que estou a reconhecer. Pode ir avante, ilustre. Eu acho que até agora está satisfeito. Está satisfeito. Perfeito. Então podemos dar espaço Não, para outros sim, estou participantes. satisfeito, estou satisfeito. Temos aqui o
o colega Eslardino. Temos aqui o colega... Não, acho que é o Eslardino que ainda não falou. Ou é que estava a coisa a falar há pouco tempo. Não consegui ver muito bem. Anyway, se não temos questões, o colega Ramos talvez pode colocar. Sim, temos alguém que colocou, que levantou a mão. Sim, colega, pode ter a palavra. Ilustre Muteia, pode ter a palavra. Anyway, se não consegue nos ouvir, Ilustre Ramos, acho que pode dar as últimas considerações para questões técnicas do curso, para podermos fechar. Tudo bem, muito obrigado. Só resta convidar a todos os demais. Eu penso que o essencial ficou, deu para perceber. O essencial ficou. Bom, é já no dia 10. Oxalá que estejamos todos até lá, para juntos interagirmos. O essencial, a direção já disse, o curso pode ser ele presencial, assim como online. E até lá, espero nos conhecermos, portanto, presencialmente. Então, boa tarde, é tudo, Ilustre. Muito obrigado, engenheiro Ramos, e quero agradecer de forma especial a todos os participantes que estiveram aqui. Espero mesmo que essa sessão tenha clarificado muitos aspectos e que agora tenham em mente aquilo que é o curso, aquilo que é a indústria petrolífera. Acho que o engenheiro Ramos deu aqui uma boa introdução, até muito mais daquilo que era esperado por família dos colegas. E não hesitem em contactar-nos pelos nossos meios, nossos e-mails, nossos contatos na rede social, no LinkedIn. Estamos sempre presentes no LinkedIn, ou peçam uma mensagem direta para mim, não tem problema. E essas gravações estarão disponíveis no nosso canal do YouTube. Temos um canal do YouTube, sou Carreiras Consulta Limitada. Pode assistir a gravação, partilhar com outros colegas que não conseguiram participar. E se tiver alguma dificuldade para se inscrever no curso, pode nos contactar e podemos dar assistência. Desejo a continuação de um bom final de semana a todos e nos vemos brevemente.